tema agrotóxico entrou muito em pauta no ano de 2019. Isso porque as pessoas estão alarmadas com o número de registro que aumentou, que até agora, desde o início do ano, 239 agrotóxicos foram liberados pelo Ministério do Meio Ambiente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, só esclarecendo uma dúvida, que algumas pessoas usavam o termo defensivo agrícola. Esse termo, ele não é mais utilizado porque ele dá a ideia que você precisa defender a planta, que ela não tem capacidade, que ela não tem nenhum meio de defesa. Ela dá a ideia que esses produtos químicos não fazem mal nenhum ao organismo. Antes de mais nada, qual é a importância do registro? O que é isso que está acontecendo? Para um agrotóxico ser usado, ele tem que ser registrado. Isso é um controle governamental sobre a importação, exportação, como que vai ser armazenado, os cuidados com esse material, fazer uma série de testes, ver se isso não vai ser prejudicial para o ser humano, se não vai ser prejudicial para o meio ambiente. Para algo ser registrado, tem que fazer uma série de testes, tem que saber, pode usar isso? Vai fazer mal para alguém? Vai fazer mal para algum animal? Então, qual que é a novidade? Sempre se foi registrado. Tem um gráfico que eu quero mostrar para vocês. Todo ano se registrou mais ou menos 100 agrotóxicos. Só que olha o salto que se dá em 2019, certo? Apenas no começo do ano a gente já tem um número maior, logo no começo do ano, do que em relação aos outros começos de anos passados. Peraí, então você está achando, tudo bem, que é só aqueles agrotóxicos que estão registrados que estão sendo utilizados? Era o certo, porque na teoria os registrados são os que não fazem mal para a saúde. Mas vejam só que se percebeu que 40% das laranjas coletadas na cidade de São Paulo continham agrotóxicos, alguns deles acima do limite máximo de resíduos e outros não autorizados para aquela cultura. Em maçãs, morangos e tomates produzidos no sul do Brasil, também foi detectado a presença de agrotóxicos nas mesmas situações de São Paulo. E a gente vê em estudos, porque vai lá o pesquisador, pega a frutinha, pega as coisas, vamos pesquisar. E eles começam a perceber que tem substância química ali que não poderia estar, que não é nem registrada na Anvisa. A gente não está nem seguro com esses registros. Porque vocês vão ver também que os próprios registrados, que vários desses são proibidos em outros países. E aí eu fui para os livros bases da medicina, de farmacologia básica, de coisa básica, para mostrar que muitos desses produtos químicos fazem mal para a saúde. Olha aqui, não se tem nenhuma insegurança na liberação desses produtos, que estavam lá numa fila enorme e que eram represados por problemas ideológicos. Completou a ministra, essa é a fala do ano, ideológico. Pois é, e aí eu quero contrapor essa própria fala dela de várias maneiras, inclusive com próprias pessoas do governo. Bom, para início de papo, nessa pesquisa aqui, nessa notícia, aliás, do G1, na época era só 169 o número de produtos registrados. E veja que 25% não era permitido na União Europeia e 48% são extremamente tóxicos. O que é um agrotóxico, tóxico ou não? É a quantidade que ele vai ter para causar mal, ao ser humano. Se um agrotóxico, um pouquinho dele já te causa mal, ele é pior do que um outro que um monte dele vai te causar mal. Como a gente viu, praticamente metade dos liberados são extremamente tóxicos. Então, vamos dissecar um pouco a frase, que ela disse que era um problema ideológico. Você percebe que dos 169, 8 tinha a molécula de glifosato, aliás. É associada a um tipo de câncer, não pode ser usado em diversos países. E eu fui pesquisar em livros. Uma parte bem interessante que eu grifei, não há tratamento específico disponível para a toxicidade do glifosato. Por que eu grifei essa parte? Porque a legislação brasileira prevê a proibição de registros de agrotóxicos que
Olha lá. 1. Brasil não dispõe de métodos para a dessatifação de seus componentes. 2. Não haja antídoto ou tratamento eficaz no país. 3. Que revelam características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, ou seja, de mudar o DNA, de causar o câncer. 4. Que provoquem distúrbios hormonais. E estudos científicos estão mostrando que pessoas expostas a agrotóxicos estão tendo alteração hormonal, estão tendo alteração no DNA. A alteração do DNA, alterou o DNA, não tem o que fazer. Gente, é o DNA, está dentro do núcleo da célula. Isso é extremamente grave. Causa, sim, teratogenia, né? Vai causar malformação em bebê. Eu vou mostrar esses dados, eu vou deixar fontes aqui. Ou seja, uma pesquisa rápida, já eu consegui ver que vários desses compostos liberados, eles não têm um tratamento específico. E aí vem querer que a gente desça na nossa garganta a questão da ideologia. Mas espera aí, e a legislação? A gente tem pessoas no governo que estão batendo de frente com a legislação brasileira. Uma dúvida que era minha e que pode ser de muitos de vocês: como é que se libera 239 agrotóxicos, testando ele, vendo se vão fazer mal ou não? Não daria nem tempo, né? Aí perguntaram, mas como aí? Como que faz para testar isso? É inviável o número que vocês estão registrando para você saber se vai fazer mal ou bem aos humanos, certo? Aí o diretor da Anvisa, o Renato Porto, ele diz o seguinte: estamos falando de produtos que nós já avaliamos a molécula e estamos colocando mais dele no mercado. Numa comparação com medicamentos, seriam genéricos e similares. Claro que não é tão igual assim, porque pode haver algumas misturas. Muda a fórmula final, mas não o ingrediente ativo. Vocês percebem a gravidade do que foi dito? Ele sabe o que ele falou, porque ele, sendo diretor da Anvisa, ele sabe farmacologia básica, ele teve que fazer isso, mas provavelmente ele fez essa resposta porque ele acha que as pessoas que estão escutando não entendem de farmacologia. Só que aí, uma própria professora da USP, e isso não sou eu, mas eu poderia falar também, porque eu como estudante sei isso, e qualquer estudante de segundo ano de medicina conseguiria responder da mesma forma que a professora respondeu aqui. Então, a Letícia Lotufo, professora de farmacologia da Universidade de São Paulo, diz o seguinte: é preciso avaliar caso a caso. A toxicidade da mistura não necessariamente pode ser prevista pelos componentes individuais. Resumindo, o que ela está explicando aqui é, por exemplo, assim, gente: o melhor remédio para você de dor de cabeça é esse, só que você tomou AS, faz de conta. E se eu der esse remédio de dor de cabeça para você, junto com o seu AS, vai formar os dois misturados, assim, misturou, formou um componente que vai te matar. Por exemplo, entendeu? Não importa se a fórmula, existe uma fórmula ali que é parecida. Você alterou alguma coisa, vai colocar um componente a mais, pode virar uma outra coisa, pode causar algo diferente em você. E isso é óbvio para qualquer um. Essas misturas, elas precisam ser consideradas como novos produtos e terem novos testes. A Anvisa, quando questionada, ela vai responder que respeita a toxicidade, que não tem problema nenhum, que está tudo bem, que está tudo certo. Como eles querem que nós acreditemos nisso? Visto que quem denuncia e fala que tem coisa errada é demitido. E aí, por exemplo, numa outra notícia, o agrotóxico mais utilizado no Brasil, que é o clorpírifos, o que acontece é que ele é banido em vários países, porque ele dá malformação em bebê, ele diminui QI, e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas respondendo, vamos aqui, ó. A Anvisa fala então que a gente pode, tá tranquilo, que respeita a toxicidade. Sobre essa substância mais utilizada no Brasil, Luiz Cláudio Meirelles, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, ele fala que essa substância pertence a um grupo neurotóxico, tóxico ao nosso sistema nervoso central, tóxico ao nosso cérebro.
E o que acontece? Ele foi exonerado da Gerência de Toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa em 2012, após denunciar irregularidades na liberação de 6 tipos de agrotóxicos que não teriam passado por uma avaliação adequada antes de receberem autorização do Ministério da Agricultura. Precisa de mais? Olha aqui, isso aqui, gente, é grave, é grave. Ele foi denunciar irregularidades, não estava tendo uma avaliação adequada de 6 tipos de agrotóxicos. Agora imagina, 239. A pessoa que trabalha certo nesse país, ela é demitida. O cara vai lá e denuncia, tá dando coisa errada. O que você faz? Você promove? Não, demite. Aí tem os outros que passam pano, aí é promovido. Que é isso que está acontecendo. Como vocês querem que nós acreditemos na Anvisa se a Anvisa demite quem denuncia? Fica estranho, né? E eu vou deixar todos esses dados. Eu não estou inventando nada, só estou lendo para vocês coisas que estão aí disponíveis para qualquer um ler. Qualquer um ler. Eu não ia falar sobre esse agrotóxico específico, mas já que a gente entrou nesse assunto, veja só que teve um estudo realizado pelo Instituto Psiquiátrico do Estado de Nova York. E o que eles fizeram? Eles analisaram a ressonância magnética de 40 crianças de 5 a 11 anos para identificar possíveis alterações na estrutura cerebral delas. Então, eles compararam 20 crianças que tiveram alta exposição aos clorpírifos antes de nascerem com outras 20 de baixa exposição. As mães que foram expostas ao produto antes da proibição, eles perceberam que anomalias cerebrais dessas crianças eram causadas pela maior exposição à substância e estavam relacionadas à queda do QI. Por exemplo, a gente teve que em 2014, mais de 16 mil toneladas foram comercializadas desse agrotóxico que pertence à mesma classe química do gás sarin, classificado pela ONU como arma de destruição em massa. Bem família, assim, né? Vocês vão percebendo que o problema não é atual, não é só de 2019, é um problema que está passando de governo em governo. E esse, assim, foi o ápice do absurdo que está acontecendo, correto? Vamos lá a outros estudos, que eu vou deixar todos linkados aqui embaixo, que demonstrou que o arroz e o feijão estavam contaminados por agrotóxicos, inclusive aqueles não permitidos para tais culturas. Os alimentos prontos de um restaurante universitário também estavam contaminados. Se percebeu que alimentos orgânicos tiveram maior teor de fibras em relação aos produzidos com agrotóxicos. Porém, e isso é muito importante frisar, que alguns tomates supostamente orgânicos também continha resíduos dos venenos. E como que eu vou saber se um produto orgânico é realmente orgânico ou não? Como eu vou saber que o arroz que eu estou colocando em casa tem veneno ou não? A gente precisa de mais estudos? Ah, aqueles estudos que eles estão cortando bolsa, estão cortando na universidade, querem privatizar tudo, querem acabar com a universidade, né? Cortaram aí os investimentos desse ano, tiveram aquela PEC lá para 20 anos de congelamento dos gastos. Ah, tá. É para você não saber esse tipo de coisa, né? Porque não vai ter mais estudo no país, né? Não vai ter mais pesquisa. A pesquisa vai morrer no nosso país. A ciência está morrendo no nosso país. Eu acho que, como a gente percebeu aqui, por exemplo, aqui afeta o cérebro mais vendido no Brasil. Dá para entender, porque para você ficar quieto perante tudo isso aqui e aceitar esses desmandos e mandos do governo, é porque eu acho que já cozinhou bastante seu cérebro agrotóxico, né? E aí, nesse estudo aqui, ele foi publicado em 2018. A gente tem amostras de leites que foram diagnosticadas com compostos organoclorados. Bom, e aí você vai vendo como é que é importante, né, a gente ter alguns desses, como que é, aqueles caras que fazem balbúrdia mesmo, acho que isso que é balbúrdia, né, mostrar pro governo que fala que tá tudo bem, né, mostrar pra Anvisa, pro Ministério da Agricultura, mostrar pra esse pessoal que eles estão errados.
Vamos continuar com a nossa série de dados, desmentindo quem acha que agrotóxico não é veneno e não faz mal para a saúde, porque contra dado, não há argumento. Você pega aquele grupo de pessoas expostas e fala, olha o que aconteceu com elas. É empírico, você vê um negócio empírico que está fazendo mal. E olha aqui, estudos com cultivadores de tabaco expostos ao agrotóxicos mostraram que eles tiveram danos aos seus mecanismos de defesa celular, transtornos mentais. Trabalhadores rurais expostos ao agrotóxico tiveram maior chance de morrer por suicídio. Nem altera o cérebro, né, gente? Como a gente tá vendo. Alguns fumicultores relataram sintomas como dor de cabeça, náusea, dor no estômago, além de dor lombar, disúria, diagnóstico médico de gastrite, epigastralgia, depressão, ansiedade, mialgia, né, dor nos músculos, irritabilidades, cólicas abdominais, e aí vai continuando a série de sintomas. Quando se comparava agricultores com pessoas não expostas, se percebiam que eles tinham maior chance de ter câncer, e tem alguns tipos de câncer mais relacionados com o uso de agrotóxico, por exemplo, os linfomas, e perceberam que os agricultores tinham mais linfomas. Comparando a população rural, comparando a população que vive nesse meio com a população tradicional, o que se viu? Que a população exposta a agrotóxicos, elas iam mais ao hospital, elas apresentavam maior número de óbitos e maior número de óbitos fetais. Tá bom ou querem mais? Não, vamos lá, vamos mostrar dados. Um estudo realizado com doadores de sangue na cidade de São Paulo detectou resíduos de organoclorados no sangue dos doadores. Qual que é o problema dos organoclorados? Eles têm diversos efeitos, tanto no sangue, no fígado, em populações cronicamente expostas, principalmente relacionadas a alterações hormonais, níveis dos hormônios tiroidianos, alteração nos sistemas reprodutores masculinos e femininos, efeitos anti-androgênicos e efeito estrogênico nas mulheres. Não estou afirmando o que vou dizer agora, mas será que é por isso que cada vez mais as meninas estão menstruando mais jovens? Se antigamente era com 11, 12 anos, hoje a primeira menstruação está na faixa dos 7, 8 anos. Outra coisa, se percebeu que na cidade de Cascavel, lá no Paraná, os lagos urbanos estavam extremamente contaminados por organofosforados. O Paraná é um dos estados brasileiros que mais utilizam agrotóxicos. E aí não é por menos que eu falei assim, bom, então deve ser lá o maior número de intoxicação. Dito e feito. O maior número de pessoas intoxicadas por agrotóxicos são do Paraná. Para finalizar o vídeo, o Brasil ele tem políticas públicas para incentivar o uso de agrotóxico. A gente tem o custo do registro, ele é irrisório, e também a gente tem, por exemplo, que a maior parte dos estados você tem a isenção do ICMS. Bem interessante. Ah, mas por que tem isso se a população não concorda? A gente tem uma bancada ruralista que vai permitir e que vai ajudar a não retirarem essas políticas públicas de incentivo a agrotóxico. E por fim, gente, o que acontece é que os efeitos dos agrotóxicos, eles têm efeitos agudos e crônicos. Todos os artigos publicados, os estudos publicados, eles são relacionados à intoxicação aguda. Tá faltando uma investigação sobre os efeitos crônicos da população ser exposta a agrotóxico. Não existe certeza do que pode acontecer, falta estudos, a gente tem coisas assim que são preocupantes, que mostram irregularidades na concentração. Não adianta, sabe, me falar que tudo bem registrar 200 agrotóxicos, não tá tudo bem. Por que outros países não aceitam isso? Vários do que foram registrados esse ano fazem mal à saúde, e como os agrotóxicos são tratados no nosso país, seja por esse governo, seja pelo governo passado, está acontecendo tudo de uma maneira errada. Os cientistas vão lá e provam que o moranguinho que você está comendo, a maçãzinha que você está comendo, está envenenada. Um amigo meu mostrou um negócio que mandaram para ele, dizendo assim, né? Ah, você bebe, fuma, etc. Depois quem está matando as pessoas são os agricultores.
Cara, eu acho que quem fez esse tipo de imagenzinha, esse tipo de coisa que circula em WhatsApp, é uma dessas pessoas que foram afetadas no cérebro por agrotóxico. Porque se você quer fumar, se você quer se drogar, o problema é seu. Se você faz isso, o problema é seu. Agora você quer que a minha família, quer que os meus filhos, os meus irmãos e etc. morram envenenados ou mesmo fiquem doentes por causa que você quer defender um governo a todo custo? Abre o olho. Até quando você vai ficar dormindo? Você vai deixar que coloquem veneno na sua comida? Estão querendo roubar o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. A gente não pode aceitar essa ideia que, preciso usar esses venenos porque senão não vai ter alimento para todo mundo. Gente, o que eu tô falando existe outra maneira de fazer o que é certo. É porque fazer o que é certo é mais cansativo, é mais custoso e rende menos. Porque eles estão entre dinheiro e população, vão pro dinheiro. Porque os caras que estão jogando veneno na comida, eles não vão comer essa comida. Eles têm dinheiro para pagar o melhor do produto orgânico, que é orgânico de verdade, que não tem só o nome de orgânico. Porque é mais caro. Eles têm dinheiro para isso. É o pobre que tá comendo veneno. Porque o rico não vai comer a própria coisa que ele coloca ali, veneno. Vocês estão entendendo? A gente tem que tentar lutar para ir de maneiras que não prejudiquem o meio ambiente, porque eu só entrei aqui em questão humana, em questão da saúde humana, o que isso pode alterar. Tem artigo atrás de artigo, gente, é muita coisa que dá pra ler, que vocês vão perceber as alterações do meio ambiente, por exemplo. Até quando esse silêncio? Até quando a gente não vai se preocupar com os venenos que eles estão dando pra gente comer? Eu peço novamente que vocês ajudem a compartilhar esse vídeo, ajudem que essa informação chegue a outras pessoas, porque é importante fazer a divulgação científica e principalmente o nome que é a resistência, porque hoje em dia não é mais divulgar a ciência, é resistir pela ciência, porque a ciência está sendo morta, apunhalados no nosso país. E o que eu estou fazendo aqui é ler artigo científico, porque você vai atrás desses artigos científicos, não tem 100 visualizações desses artigos. E um vídeo é a maneira mais eficaz de eu conseguir passar e mostrar o que a academia está querendo alertar a gente, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu e compartilhem, fiquem com a gente aí no canal, sejam muito bem-vindos a quem não conhecia, não deixem de se inscrever, curtir e ativar o sininho. Tchau, tchau!